Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum momento da tua vida. Que crente não bebe, mas come. Mas o vídeo que eu vou trazer aqui hoje é para falar para vocês a respeito de um pecado que muitas das vezes é ignorado no meio cristão, que é a glutonaria. E o que é a glutonaria? É a guludiça, tá? É a guludiça, é o comer demais, é a paixão por comida, por comer muito. Isso é a glutonaria, do qual a palavra do Senhor vem nos dizer que é um pecado. Gente, a glutonaria é um pecado que ele está na lista de todos os pecados. Está entre a fornicação, a prostituição, o roubo. Lá no meio está a glutonaria. Se o Senhor fez questão de falar disso, é porque é sério e a gente tem que ter cuidado, tá? Mas antes de dar início real oficial aqui nesse vídeo, eu vou estar lendo para vocês, aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, eu vou estar lendo o versículo 13, tá? Os manjares são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Gente, a palavra do Senhor fez menção aqui à prostituição. Na mesma palavra que faz menção a manjares e a estômago, tá? Será que foi por acaso que Deus fez comparação entre uma coisa e outra? Deus fez comparação que a gente está prostituindo o corpo quando a gente, come demais. Eu entendi dessa forma, tá? Você pode ler e tirar a sua interpretação da forma que você quiser. Mas eu entendi desse jeito, tá? Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição. Isso é muito sério. E existe esse lema, né, que eu falei no início do vídeo, que é muito falado no meio do povo de Deus, que crente não bebe, mas come pelo tanto que não bebe. Gente, isso é horrível. E você que é cristão, você que é servo de Deus, você não pode aceitar essa palavra sobre a tua vida. Você não pode aceitar essa palavra sobre a tua vida, tá? Porque glutonaria é pecado. Comer em excesso, comer em exagero é pecado. E adoece o nosso corpo físico. E a palavra do Senhor vem nos dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero te perguntar, nesse templo do Espírito Santo aí, tá tendo espaço para ele ou o Espírito Santo tá sufocado? Tá tendo espaço nesse templo para o Espírito Santo? Será? Gente, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Assim como a gente cuida da nossa vida espiritual, jejuando, orando, lendo a Bíblia, a gente também tem que cuidar do nosso corpo físico, tá? Porque através do nosso corpo físico a gente também adora ao Senhor, tá? Uma pessoa, gente, quando ela está doente, ela não tem força para orar, ela não tem força para ler Bíblia, ela não tem força para buscar a presença do Senhor. É tanto que geralmente a maioria das pessoas, quando estão doentes, pede oração para outros. Por quê? Porque muitas das vezes não está tendo nem força para orar por si mesmo. Por quê? Porque está doente. E muitas doenças, gente, eu não estou falando que todas as doenças, mas a maioria das doenças são ocasionadas por alimentos. Alimentos ruins ou por excessos de alimento, tá? A gente vê o caso da diabetes. A diabetes, ela é causada porque pelo excesso do açúcar, o excesso do carboidrato, né? Que é causada a diabetes, que vem se transformar, né, no açúcar no sangue, tá? E uma resistência à insulina, né? A gente vê o caso do colesterol alto, da hipertensão, é causado por quê? Excesso de gordura, excesso de sal, excesso. É o excesso, gente, tá? Que adoece o nosso corpo, adoece. E isso, gente, isso é muito sério, a gente tem que levar a sério isso. E Satanás, desde o início dos tempos, que ele usa o nosso estômago, ele usa o alimento para fazer as pessoas caírem, para fazer as pessoas pecarem. A gente vê lá na história, né, de Eva, quando ela estava no paraíso. Satanás, ele usou uma fraqueza de Eva. Eu acredito no meu íntimo, no meu coração, que Eva ela já tinha uma vontade, ela já tinha uma curiosidade de comer daquele fruto proibido. Satanás, a única coisa que ele fez foi chegar lá e deu, um empurrãozinho. Eu não tô aqui passando
pano para Satanás, não. Mas eu acredito que Eva, ela já tinha uma curiosidade, ela já tinha um desejo por aquele fruto. Então, com 2 dedos de prosa no ouvido de Eva, ela foi lá e comeu daquele fruto, tá? E hoje, muitas das vezes, Satanás, ele tá entrando no meio do povo de Deus, ele está ganhando, derrubando muito servo de Deus através do estômago, tá? Através do estômago por falta de vigilância. Por falta de vigilância, tá? A palavra do Senhor vem nos dizer que quando Jesus também ele estava ali naquele deserto, que Satanás tentou ele em várias áreas da vida de Jesus, mas teve uma área que me chamou a atenção, foi a do pão. Satanás ele mostrou as pedras para Jesus, ele falou, tu não é o filho de Deus, transforma isso aqui em pão. Por que será que Satanás fez isso? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia, então ele quis derrubar Jesus, ele quis vencer Jesus ali com o alimento, com o pão. Ele quis que Jesus pecasse contra o Senhor através do alimento, através do pão. Mas Jesus, em momento nenhum, ele caiu ali nas tentações de Satanás. Ele estava fortalecido no Pai, ele estava de jejum. Quando a gente jejua, a gente fortalece a nossa vida espiritual. A gente se fortalece espiritualmente para vencer as ciladas de Satanás. Tá? Jesus ele estava jejuando. Jesus ele nos deixou o exemplo do jejum. Jesus ele estava ali muito tempo sem comer. Satanás ele conhecia cada fraqueza que Jesus estava sentindo ali naquele momento. Mas Jesus ele venceu Satanás no poder da palavra. Mas se eu e você não estiver fortalecido, com o nosso espírito fortalecido, a gente cai assim como Eva caiu. A gente cai no pecado, tá? Então, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério e não pode ser levado na brincadeira. Jéssica, você tá falando que os cristãos não podem se alimentar, que crente não pode comer? Pode sim, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. A gente pode sim se alimentar. Deus, ele traz pra gente o melhor dessa terra. Mas as coisas têm que ser com ordem e com decência. Eu não posso comer de uma forma que vai me adoecer. Tá? Eu não posso fazer da comida, do alimento, meu Deus. Não. Eu não posso idolatrar a comida. Eu imagino que essa frase que crente não bebe, mas come, que é uma beleza, foi Satanás que inventou, para envergonhar o povo cristão. Mas essa palavra está aniquilada em nome de Jesus. Eu não aceito. Você que é servo de Deus também, você não deve aceitar essa palavra sobre a tua vida. A palavra do Senhor vem nos dizer que Daniel, quando ele estava ali na Babilônia, que ele se conteve, ele preferiu não se alimentar dos manjares do rei. Daniel, ele se alimentou de frutas, de legumes e verduras, comidas que aos nossos olhos é ruim. Eu falo, gente, sem hipocrisia nenhuma, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legumes, eu não gosto dessas coisas, tá? É sem gosto. Vai se comparar uma coisa dessa com um pedaço de carne assada, gordurosa ali na farinha? Não, gente, não dá. Não dá para comparar. Mas Daniel, ele precisava se fortalecer espiritualmente. Então ele abriu mão, ele renunciou às iguarias, os manjares do rei. A palavra do Senhor vem nos dizer que Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E ele se fortalecia espiritualmente. Então Daniel, ele jejuava. Daniel, ele se consagrava ao Senhor. Ele não se... ele não se entregou àquela vontade. Eu acredito que Daniel ele sentiu vontade de comer, gente, tá? Eu imagino que os manjares do rei ali tinha muitos bolos, tinha muitas carnes, tinha muito pão, muita bolacha, muita coisa gostosa. Eu imagino que tinha muita coisa saborosa na mesa do rei, tá? Mas Daniel, ele não foi pego nessa fraqueza. Daniel, ele não foi pego nessa fraqueza. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele propôs, né, aquele povo ali, que eles se alimentassem, tá? Só de verduras e legumes, enquanto o outro povo, outros rapazes, se alimentavam dos manjares do rei. E daqui a 21 dias que eles viessem ver a aparência deles, como era que estava. E aquele homem, aquele servo do rei, quando ele voltou, ele ficou simplesmente maravilhado, porque a aparência de Daniel era muito melhor e mais saudável do que a dos outros que estavam comendo dos manjares do rei. E isso fica como exemplo para a minha vida e para a tua. Quando a gente se alimenta bem, quando a gente se alimenta direito, a nossa aparência fica melhor.
A nossa saúde fica melhor, a nossa vida espiritual fica melhor, tá? Gente, nós não podemos ser só carne, não podemos ser só espírito. A gente tem que cuidar dos dois. A gente tem que cuidar dos dois, da nossa vida espiritual e do nosso corpo físico, tá? A Bíblia diz que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é templo? É onde habita o Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar. Assim como a gente cuida de não cair na prostituição, na fornicação, de não roubar, de não matar, de tantas outras coisas, a gente também tem que ter cuidado de não cair no pecado da glutonaria. A gente não pode ser vencido pelo estômago, ser vencido pela comida, tá? Eu separei um texto também aqui para trazer para vocês que me chamou a atenção também, tá? Que vem nos contar, né, a história do Eli, né? Aqui na palavra do Senhor, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 18. Olha o que a palavra vem nos dizer, né, do sacerdote Eli. Veja o que a palavra vai dizer. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ali Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado. Velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. Quando a palavra se refere aqui que ele era pesado, na minha Bíblia diz pesado, mas eu sei que tem algumas versões que dizem que ele era gordo. Tá? Que dizem que ele era gordo. Eu entendo dessa forma. Então, o que é que acontece? Por que é que eu entendo que ele era um homem gordo? Porque a palavra do Senhor vem nos dizer que os filhos de Eli, tá? Que os filhos de Eli, aquelas gorduras que estavam ali no fogo, que estavam ali assando, que eram em oferta ao Senhor, a palavra do Senhor vem nos dizer que eles metiam garfo e comiam aquela comida ali quente, gente, antes de até de estar pronta, eles comiam ali com muita goludiça aquilo ali. Então, por esse histórico, me leva a crer que Eli também, ele gostava de papar com vontade também. A Bíblia não precisava, gente, mencionar aqui que ele era pesado. A Bíblia não precisava mencionar isso, tá? Não precisava mencionar que ele era pesado. Ah, Jéssica, mas tem algumas pessoas que são gordas, que têm mais um excesso de peso, por causa da ansiedade, por causa Gente, pode ser que tenha alguém que realmente é mais forte, mais gordo, por falta, por algum distúrbio hormonal ou coisas desse tipo. Pode acontecer. Mas a grande parte é por comer. É por comer demais, é por comer na hora errada, é por comer comida errada, tá? Me perdoe se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas eu entendo dessa forma. Gente, eu tiro por mim, eu sou exemplo vivo. Ah, Jéssica, você não tá gorda. Gente, eu estou quase 20 quilos a mais do que era para eu ser meu peso normal. Tá? Eu tô 15 quilos acima do peso ideal para minha altura. Eu peso 1,60 e o meu peso ideal é 55 quilos. O meu peso ideal. Jéssica, mas você tá bonita, você tá... Gente, eu não quero estar bonita, eu quero estar saudável, tá? Ah, mas teu corpo tá bonito, Gente, é questão de saúde. Eu tô com a minha coluna detonada. Por que eu tô com a coluna detonada? Tem outras razões? Sim, pode ter outras razões. Mas quando a gente carrega um peso a mais do que o que a nossa altura compete carregar, a gente adoece, tá? É como se eu estivesse carregando 20 quilos a mais do que eu seria para eu carregar. Como é que isso não vai me adoecer? Gente, de uns tempos pra cá, depois que eu aumentei o peso, então, gente, ó, minha altura, meu peso ideal é pra ser 55 quilos. A semana passada eu me pesei, eu vou fechar aqui, que eu estou com 70 quilos. Fui ignorar as gramas, eu estou com 70 quilos. Tá? Eu creio que eu já perdi, em nome de Jesus, pelo menos 1 quilo, né? Mas eu estou com 70 quilos. Então, assim, eu estou muito, muito acima do que era pra ser. Muito acima. E isso não é saudável para mim. De uns tempos para cá, gente, eu desenvolvi refluxo. A depender da comida que eu como e do horário que eu como, eu não durmo de noite. Teve um dia mesmo, uns tempos atrás, aí que eu quase morro à noite, tá? Subiu aquele gás gástrico aqui, subiu todo e tapou meu nariz, saindo pelo nariz, pela minha boca. E eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei, gente, que eu ia morrer de verdade mesmo. Então, isso veio me trazer um despertar
para eu cuidar mais da minha saúde, para eu cuidar da minha alimentação. Eu comecei a fazer jejum intermitente. Porque não por questão de estética, gente, mas porque eu preciso realmente perder peso, tá? E eu tenho dificuldade com dieta, tá? Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho muita dificuldade em, aquela dieta, saladinha, o grelhado. Gente, eu tenho dificuldade com isso, eu gosto de comer, tá? Confessar meu pecado logo pra vocês, eu gosto de comer, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer, mas isso tá me adoecendo, tá? Então, qual é o jejum que eu tô fazendo? Eu tô fazendo de 18 horas, eu tenho uma janela para me alimentar de 6 horas, tá? Às 24 horas eu tenho uma janela para me alimentar de 6 horas. 18 horas eu estou em jejum intermitente. É o tempo, né, que o meu organismo, que o meu corpo vai absorver, se alimentar de tudo que eu já tá acumulado, do tanto, tudo que eu já comi, tá? E eu tava fazendo uma pesquisa também, gente, que o jejum intermitente, ele cura tanto tipo de doença. Gordura no fígado mesmo, aniquila com o jejum intermitente, tá? Mas não vou entrar nesse tema. Vocês podem dar uma pesquisada sobre as vantagens do jejum intermitente, tá? Tô fazendo 18 horas, você pode fazer de menos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o pecado da glutonaria. E por que é que eu tô acima do peso dessa forma? É comendo, gente. Eu poderia botar desculpa no anticoncepcional, eu poderia botar desculpa na ansiedade, eu poderia botar desculpa no que eu quisesse. Mas eu não estou aqui para ser hipócrita para vocês. Eu não estou aqui com hipocrisia, não. Tá? Estou aqui para falar a verdade. Eu como. Eu faço bolo, eu como bolacha, eu como café com leite, eu como de tudo que aparece na minha frente, eu vou comendo. E eu tô pagando um alto preço por isso. Tô com a minha coluna detonada, tá? Mas teu corpo tá bonito, mas e a minha saúde? Será que tá bonita? Não é questão de estética não, gente, é questão de saúde, a gente precisa se cuidar. E quando a gente cuida desse pecado, que a gente se livra desse pecado, a gente também, né, está fazendo a vontade do Senhor, né? Gente, há tantos relatos na Bíblia de jejum, tanto incentivo que a Bíblia nos dá pra gente jejuar, né? Jesus mesmo nos deixou o exemplo para a gente jejuar. E como eu já tinha falado antes, esse pecado da glutonaria é um pecado do qual Satanás tem derrubado muito crente. Satanás tem derrubado muita gente. É uma arma muito usada, o alimento é uma arma muito usada por Satanás para derrubar as pessoas. Quando a gente vai ver lá na história do povo de Israel, Deus, ele tirou o povo de Israel que era escravizado pelo povo do Egito. O povo ali, eles eram escravizados. E ali, Deus, ele tirou o povo de Israel que estava escravizado no Egito. E levou esse povo pelo deserto, mas Deus, ele cuidou, né? Vinha maná do céu. Mas o povo, gente, mesmo sendo liberto da escravidão, o povo comendo pãozinho quentinho do céu, o povo desejou as carnes, as cebolas, os alhos que davam lá, os repolhos que davam no Egito. Para você ver como é que estava escravizada a mentalidade do povo. Se a Bíblia está falando que o povo sentia saudade, era porque o povo do Egito ganhava aquele povo com comida. Não faltava a eles essas comidas, porque senão a Bíblia não ia falar que eles tinham saudades, que eles iam desejar as cebolas do Egito. Pera aí, mas no Egito eles eram escravos. Mas eles estavam enganados pelo estômago, ao ponto de estar ali recebendo o melhor do Senhor, e eles desejavam aquela vida de escravidão pela comida que tinha. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor, ele mandava o maná todos os dias para aquele povo se alimentar. A Bíblia, em determinada parte aqui, que eu nem estou me lembrando no momento aonde, fala que Deus alimentou o homem com o pão do céu. Com o pãozinho do céu, é que Deus alimentava aquele povo. E o povo ali, com o coração ruim, desejando, né, naquela guludiça terrível, desejando a comida do Egito. E hoje não é diferente nos nossos dias. Se a gente não vigiar, a gente cai também. A palavra do Senhor vem nos dizer que aquele povo desejava carne. E Deus, quando ele mandou as codornas ali para aquele povo se alimentar, a palavra do Senhor vem nos dizer que teve pessoas que morreram saindo carne até pelo nariz. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. É a palavra do Senhor. Que eles comeram com tanta guludiça, tá? Com tanta guludice ali. Com tanta glutonaria, tanta para comer aquela carne, que muitos morreram desse jeito. Então, assim, isso é uma arma que Satanás tem usado.
E eu e você, como servo de Deus, a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ser exemplo. A gente não pode aceitar essa maldição de que crente come como um touro, não. A gente não pode aceitar isso, não. Não, fulano é crente, fulano come com ordem e decência. Ah, vou fazer um banquete. Eu sei que eu vou fazer um banquete, mas ele vai comer com ordem e decência. Ele não vai sair comendo tudo que tem pela frente, não. A gente vê crente, gente de Deus, que quando vê comida sai assim, ó, catando tudo, enchendo os pratos. Gente, pelo amor de Deus, glutonaria é pecado como outro pecado qualquer. E através do alimento a gente tem adoecido. A gente tem adoecido, eu já falei, volto a repetir. Gente doente não tem força para buscar a presença de Deus. E é isso que Satanás quer. Ele quer nos enfraquecer. Assim como ele fez Eva provar daquele fruto, assim como ele fez tanto o povo de Israel morrer ali por causa daquela guludiça, ele está pronto para me vencer e te vencer também com essa arma. Temos que estar vigilantes. E isso é uma palavra, gente, que é pouco pregada dentro das igrejas. As igrejas falam sobre muitos outros pecados, mas esquecem de falar da glutonaria. É pecado. Quando a gente come em excesso, a gente tem que comer na necessidade do nosso corpo, aquilo que o nosso corpo precisa para se alimentar. Mas a gente não precisa comer em excesso ao ponto do corpo refugar para fora. Gente, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra de maldição sobre a minha vida. Não aceito. Nós devemos se cuidar. Nós devemos nos cuidar da nossa vida espiritual e também do nosso corpo carnal. Devemos ter esse cuidado. E glutonaria é pecado. Comer com gludice é pecado. Comer em excesso é pecado. E essa palavra não é só para vocês, não. Essa palavra é para mim também. Porque como eu já falei, né, gente? Eu estou acima do peso e muito. E eu preciso corrigir isso na minha vida. Preciso corrigir isso na minha vida. Tá? Então, assim, isso é muito sério, gente. Eu precisava gravar isso. Gente, eu estava estudando. Eu estava estudando a Bíblia, tá? E o Senhor me deu essa palavra para gravar. Já tem o quê? Umas 2 semanas que eu tô com essa palavra, gente. Gente, eu anoto aqui, ó. Tudo anotadinho aqui, ó. Tudo que Deus me dá, eu vou anotando aqui no caderno, vou orando em cima, vou lendo a Bíblia, vou pesquisando para poder trazer para vocês. E essa palavra tá aqui, ó, já há um tempão. Eu já gravei uns 3 a 4 vídeos desde que Deus me deu essa palavra, eu não gravei. E eu vou contar o melhor para vocês. Esse vídeo que eu tô gravando aqui agora, ele já foi todo gravado e eu não sei aonde foi parar. Gravou quando, Jéssica? Gravei agora, neste instante, minutos atrás. Então isso significa, gente, que isso é um tema sério, isso tem que ser levado a sério. Eu gravei 28 minutos de vídeo, 28 minutos, e o vídeo não ficou salvo. Não ficou salvo. Tá na nuvem do Google, não tá, já fui, já procurei na nuvem. Tá na lixeira, não tá na lixeira. E o meu celular gravou, mas ele simplesmente descartou. Como eu não sei. Então, gente, o mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual é muito sério. E Satanás, ele conhece a minha e a tua fraqueza. E ele vai nos oferecer, ele vai colocar na nossa frente aquilo que vai nos derrubar, aquilo que vai nos esfriar espiritualmente. A gente tem que estar atentos a isso. Satanás, ele sabe quando a gente olha para algo com desejo. E ele vai colocar aquilo à nossa disposição. E será que a gente está fazendo a vontade de Deus? Não, a gente está fazendo a vontade dele. Satanás, ele não tem o poder para ler a nossa mente, o nosso pensamento, mas ele nos sonda. Ele sabe a forma que a gente olha para algo. Ele sabe aquilo que é fraqueza para a gente. Satanás, ele sabe, ele nos conhece. Tá? A palavra diz que ele anda ao nosso derredor, nos sondando. Ele sabe aquilo que é a tua fraqueza. Ele sabe aquilo que é a minha fraqueza. Ele sabe aquele alimento que vai te fazer cair, que vai te fazer pecar. Ele sabe aquele alimento que tu vai comer com guludiça, parecendo que nunca comeu nada na vida. Ele sabe. E ele vai usar isso para te derrubar, assim como ele derrubou, tirou Eva do paraíso por causa disso. Então isso é um assunto muito sério, a gente tem que ter muita vigilância, tá? E eu vou estudar bastante sobre isso. Vou estudar sobre jejum intermitente, vou estudar sobre jejum, vou estudar sobre a glutonaria e vou trazer mais vídeos aqui no canal a respeito disso. Não é isso? O primeiro vídeo que eu gravei, de alguma forma misteriosamente sinistra, não sumiu, pois eu vou gravar mais, em nome de Jesus, tá? Vou gravar mais vídeos a respeito desse tema, vou gravar aqui no canal, tá? Então, gente, vamos ter vigilância, tá? Não vamos aceitar essa palavra sobre a gente, não. De forma nenhuma. Vamos dar exemplo como povo de Deus. Não aceita essa maldição sobre a tua vida, não.
tá? Quando alguém falar sobre isso, a gente tem que lembrar que glutonaria é pecado. Glutonaria é uma coisa que não agrada ao Senhor, tá certo? Então, eu não vou me prolongar muito, porque como eu já falei, né, eu tinha gravado um vídeo aí super longo, né, mas, enfim, Deus está no controle de tudo, tá? Eu sei exatamente o que eu falei no vídeo, para esse vídeo levar fim, eu sei exatamente o que falei, tá? E sabe o que foi que eu falei? Eu falei que eu descobri que escolas municipais estão servindo merendas consagradas, tá? Não tô falando com 100% de certeza porque eu não vi, tá? Mas eu ouvi falar, tá? E eu ouvi falar que escolas municipais, algumas escolas municipais, principalmente quando é mês de setembro, servem comidas consagradas para os alunos. Então, assim, isso é mais uma forma que Satanás está usando para derrubar servos de Deus, para tocar na vida de filho de crente. Então, vamos ter vigilância, vamos, estar atento, porque Satanás tem usado essa arma para derrubar, para tocar, para se infiltrar no meio do povo de Deus. Escolas, gente, escolas estão servindo comidas consagradas. Isso é muito sério. Não estou citando aqui que escola é, onde é, em que lugar do Brasil, em que lugar do mundo é. Não, não. Mas a gente, como servo de Deus, a gente tem que estar atento. Eu não acredito, gente, que essa conversa saiu à toa. Tem um fundamentozinho aí, de alguma forma tem, tá? Não vou citar aqui onde eu ouvi, onde eu deixei. Não, não vou. Tá certo? Mas é algo que nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter muito cuidado. Tá? Satanás, ele tem usado essa arma para derrubar crente, para esfriar crente na fé. E eu e você tem que estar atentos, com discernimento, ligado no mundo espiritual. Ore, consagre, tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Tudo que você fizer, apresente a Deus. Ensine os seus filhos a orar o alimento antes de comer. Ensina teu filho a consagrar aquele lanche que compra ao Senhor antes de comer. Ensine, tá? Que há poder no nome de Jesus. E não aceite título de guloso sobre a tua vida, não. De forma nenhuma. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Tá? Então, gente, o vídeo foi esse. E eu espero que esse vídeo tenha edificado, tenha te despertado de alguma forma. E que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Agora eu vou estar orando pela tua vida. Amém? Amado Deus e querido Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar primeiramente a minha vida em tuas mãos, Pai. Tira de mim, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Abre a minha visão, Senhor, abre a minha vida espiritual, meus olhos espirituais, para que eu veja e enxergue aonde eu estiver errando, onde eu estiver pecando contra ti, Pai. Em nome de Jesus. Te apresento também, Santo Deus, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, meu Deus. Vai de encontro a essa pessoa, Pai. Repreende todo o mal, meu Deus. Fortalece ela. Dá visão espiritual. Dá o discernimento da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Entra com teu poder, Senhor. Entra com teu poder na vida dessa pessoa. Vai revestindo, Senhor. Toca nela do fio de cabelo às plantas dos pés. Vai tirando dela tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Abençoa cada alimento, Senhor, que será servido na mesa dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Se sentir em teu coração, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de deixar o like. E se você se inscrever também, não esquece de ativar o sininho das notificações. Porque sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá? O YouTube vai te notificar e você vai vir assistir. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus.